Continuamos então refletindo sobre o segundo artigo do Credo Apostólico, mas agora de uma forma bem específica a gente vai refletir sobre a obra de Jesus na expectativa do Antigo Testamento sobre os três ofícios, Jesus como profeta, como sumo sacerdote e como rei. Como vimos no último encontro, no Antigo Testamento, essas três funções elas recebiam um aspecto diferente, eles eram ungidos. O profeta era ungido, os sacerdotes eram ungidos e os reis eram ungidos, ou seja, era derramado óleo sobre as suas cabeças, porque eles estavam exercendo então uma função especial. E justamente essa palavra, estar ungido, é que começou a fazer parte dessa expectativa do povo de Israel da chegada do Messias. Então, por isso que Jesus ele recebe esse título, Cristo, o Messias, o ungido. Então, Cristo ele vem exercer três ofícios. Ele é o profeta, como sacerdote, como sumo sacerdote e como rei. No Antigo Testamento, um profeta era aquele que levava a voz de Deus, era um porta-voz de Deus para a vida do povo. Então, por isso que um profeta ele precisava anunciar com precisão e fidelidade a mensagem de Deus. E para garantir isso, ele era então ungido pelo Espírito Santo. De todos os ofícios, talvez o que mais se observa no Novo Testamento em relação a Jesus é justamente esse aspecto de Jesus ser esse profeta, o Messias que estava por vir. A pregação das boas novas era justamente essa expectativa daquilo que o Messias viria fazer. Ou seja, Jesus no seu ministério, ele ensinou tanto lei como evangelho. E como profeta, ele falava a respeito do reino de Deus, que o tempo se cumpriu, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé. Basta nós vermos no primeiro momento em que Jesus ele faz uma pregação. Está registrado lá em Lucas capítulo 4, quando ele é convidado para ir numa sinagoga, ele pega então um texto de Isaías, capítulo 61, e começa a falar dizendo o seguinte: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boa notícia aos pobres, me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Olha só que interessante, Jesus ele fechou, diz lá no texto, ele fechou aquele livro, entregou para um dos assistentes, sentou, olhou para as pessoas e disse: hoje então se cumpriu isso que as Escrituras acabaram de afirmar. É interessante porque a carta de Hebreus deixa isso muito claro. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nesses últimos tempos Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. Então Jesus como profeta, antigamente Deus havia escolheu os profetas para ser o porta-voz, mas agora Deus fala por meio do Filho. E justamente esse ofício de Jesus é para reforçar que Ele é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Jesus é a voz definitiva da palavra de Deus. É Ele porque em tudo o universo, o mundo foi criado. Então a gente pode resumir dizendo que Jesus como profeta, ele se preocupa em afirmar que o reino de Deus chegou, chamar as pessoas ao arrependimento e trazer o evangelho no coração e na vida de cada um. Agora, se no Antigo Testamento os profetas que eram porta-vozes de Deus para o povo, o papel dos sacerdotes era o contrário. Eles levavam as angústias do povo para Deus. Eles eram então representantes de Deus para o povo. Então eles faziam essa mediação. Justamente o termo sacerdote significa mediador entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. O que os sacerdotes basicamente faziam? Ofereciam sacrifícios em prol dos pecados das pessoas. Então as pessoas levavam animais, esses animais eram oferecidos como sacrifícios e Deus então levava ou concedia o perdão dos seus pecados. O que acontece? Lá em Hebreus capítulo 7, então a gente vai perceber a função de Jesus. Ele vai dizer o seguinte: por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e levado acima dos céus.
Ele não é como os outros grandes sacerdotes, não precisa oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro, pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Em outras palavras, Jesus então ele se torna o sacerdote, o mediador, não apenas oferecendo animais para serem sacrificados, mas eles mesmos se tornam sacrifício, e não repetidas vezes, mais uma vez por todas. Ele não é apenas o mediador, mas ele é o próprio sacrifício. E não apenas isso, Jesus, além de se colocar como esse sacrifício pela humanidade, uma vez por todas, ele também cumpre a lei em nosso lugar para justamente pagar os nossos pecados. É aquilo que nós ouvimos em 1 Pedro, tem outros textos que falam sobre isso também. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta, ou seja, por meio dos ferimentos de Cristo nós fomos curados. Ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso mediador, ele se deu em sacrifício por nós, ele cumpriu a lei em nosso lugar, mas isso não foi suficiente. Ele ainda é o nosso advogado. Lá na carta de 1 João, nós ouvimos que ele nos defende diante do Pai. Olha só o que diz: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que fez o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Percebam como o sacerdote, ele é o nosso mediador, ele é o próprio sacrifício uma vez por todas em nosso lugar, ele cumpre a lei perfeitamente, mas não apenas isso, ele ainda nos defende diante do Pai. E por fim, o último ofício de Jesus, ele é o Rei. Lá no final do Evangelho de Mateus, a gente vai ouvir que Jesus deu toda a autoridade nos céus e na terra. Agora, vão a todos os povos do mundo para que batizem e ensinem as pessoas. A gente vai ver lá em Filipenses capítulo 2 que não há nenhum outro nome mais importante pelo qual nós sejamos salvos. Jesus então recebe a autoridade de Deus para então reinar sobre todas as coisas, sobre os céus e sobre a terra. Enquanto Jesus esteve aqui, nem sempre, nem plenamente ele exerceu o seu governo. Jesus foi, por exemplo, ridicularizado pelos judeus. Na Sexta-feira Santa, quando ele foi crucificado, colocaram um letreiro sobre si, dizendo: este é o rei dos judeus. Os judeus ficaram bravos, né, por ter sido colocado essa frase, queriam que fosse dito, ele diz que é. Mas na verdade aqui a gente já percebe que o próprio Jesus é aquele que vem reinar sobre todas as coisas, mesmo não exercendo o seu pleno poder, a sua plena autoridade enquanto aqui esteve. Mas após a sua morte e ressurreição, agora sentado à direita de Deus Pai, ele de fato vem exercer a sua plena autoridade sobre os céus e sobre a terra, onde preenche todo o universo. Agora, dentro do reinar da igreja, dentro do reinar de Deus, está a igreja. E Cristo edifica, preserva e governa a sua igreja por meio da sua palavra e dos sacramentos. Cristo edifica, preserva e governa a cada um de nós, onde nós somos sustentados, amparados pela bondosa mão de Deus. Então, em resumo, nós podemos dizer e afirmar que Cristo, nos seus ofícios, ele, como profeta, ele vem anunciar as boas novas do arrependimento, do reino de Deus já presente. Como sacerdote, ele é nosso mediador, ele é o próprio sacrifício que ele cumpre a lei em nosso lugar. Então, para nos oferecer, né, uma vez por todas, né, e a gente ter o perdão pleno dos nossos pecados. E não apenas isso, ele nos defende diante do Pai. E como rei, ele vem governar todas as coisas no céu e na terra, já aqui na igreja, edificando e governando também a nossa vida por meio da sua palavra e dos sacramentos. Então, para refletir, uma pergunta apenas: como esses três ofícios de Jesus te ajudam a perceber melhor o que Jesus tem feito por mim e por você? Deus nos abençoe.